Bom, vou chamar aqui então é, o Saulo, né? O Saulo Medeiros. Ele vai ministrar a palestra para gente aqui sobre os 6 vícios dos alunos, estratégias de captação de alto impacto. Saulo, mais uma vez, muito obrigada pela sua participação. Você consegue ligar o vídeo, o áudio aí para gente testar, ver se está tudo certinho? Oi, pessoal, beleza? Já liguei aqui. Você consegue me ver aí, Michele? Ah, agora sim. Antes eu estava só te ouvindo, agora chegou tudo certinho. Que Saulo, bom. mais uma vez, muito obrigada, tá? Pela parceria de sempre, pela sua disponibilidade. Fique à vontade, para se apresentar um pouco melhor e dar o início à sua palestra. Obrigada. Beleza, ótimo. Primeira vez que eu uso aqui o Microsoft Teams, então peço aí a paciência de todos, mas Ó, eu acho que vai dar tudo certo. isso, do lado do microfone tem um quadradinho que aí você vai conseguir. Isso, ó, já estamos vendo. Vocês conseguem ver a minha tela aí? Sim, conseguimos. Ótimo, perfeito. Bom, pessoal, eu preparei essa palestra aqui, esse conteúdo, né? Primeiramente, como funciona aqui? Vocês estão me vendo aqui do lado, a tela está do outro, como é que é? Só para me localizar aqui. Tá. A gente te vê pequenininho embaixo, tá? E Ótimo. a apresentação em tela cheia. Se o participante quiser trocar, ele consegue também. Mas, né, até para ter a melhor visualização, normalmente a gente segue dessa forma. Beleza. Então, assim, primeiro eu gostaria de agradecer muito ao Daniel Antonucci, que eu vi ele aqui na lista dos participantes, agradecer a Michelle também por ter nos recebido aí tão bem, e o Daniel é um grande amigo aí do mercado já de anos, e parabenizá-los por, nesse momento, estar promovendo um evento tão relevante aí para o mercado educacional, que está sentindo os efeitos aí do Covid, bem incisivamente, né, vamos dizer assim. Mas também é um momento de oportunidade, que é um momento de repensar algumas coisas, um momento de fazer uma disrupção em alguns modelos, né, do ensino no Brasil e no mundo. Então, assim, eu gostei muito do convite. Eu trouxe um tema bem especial que tem a ver com a captação de alunos, mas, claro, vocês vão ver que isso também reflete na retenção, né, dos alunos. Vou me apresentar bem rapidamente. Vocês estão me vendo aí com uma fotinha bem antiga, mas ela que está nas minhas redes sociais em alguns lugares aí, por isso que o pessoal está usando. Então, vou dar uma atualizada aqui. Então, eu sou o VP, né, da Nil Patel no Brasil. Nós trouxemos o Nil para o Brasil há mais ou menos 3 anos atrás. E, atualmente, hoje a gente atende em torno de 100, 110 clientes em todos os estados brasileiros, nos mais diversos mercados. Mas a área de educação, né, captação de alunos, sempre foi uma área de estudo meu, né, até por causa das minhas experiências pretéritas. Mas trabalhar do lado de uma pessoa como o Nil Patel traz um engrandecimento em todos os sentidos, em conteúdo de marketing e de vendas online, porque ele realmente é uma referência. Eu coloquei vocês aqui junto da apresentação porque ela fica mais rica se vocês participarem, perguntarem aí no chat. Depois a Michelle faz essas referências aí para eu poder ajudar vocês. Mas para quem não conhece o Neil Patel, tá aqui um pouco da biografia dele. Eu não vou ficar falando muito porque dispensa maiores comentários, mas o Wall Street Journal chama ele de top influenciador na web. A Forbes referencia como um dos 10 melhores profissionais de marketing do mundo. E entre outros, né? Aqui estão algumas empresas que a gente já atendeu no mundo inteiro. E, enfim, frequentemente ele recebe prêmios, etc. Aqui algumas empresas dando depoimentos sobre o trabalho, de como que é trabalhar, a experiência de trabalhar com o Neil Patel e com o time. Aqui é um e-mail, né, do próprio Facebook pedindo o Neil para palestrar em alguns eventos. E aqui o próprio Google contratando o Neil Patel para prestar serviço para eles. Talvez vocês tenham conhecido também o Neil Patel
num momento que a gente fez algumas campanhas pela rede social, né? Se você estuda marketing, com certeza marketing digital, o Neil é uma referência, mas a gente fez uma campanha recentemente nas redes sociais, onde que a gente contratou mais de 200 influenciadores, e eles postaram todo dia, toda segunda-feira, às 2 horas da tarde, era sincronizado para todos postarem ao mesmo tempo uma foto, né, do influenciador com um escrito, uma descrição, uma plaquinha segurando, escrito quem é Neil Patel. E essa campanha, ela foi uma campanha muito falada, né, porque isso gerava uma curiosidade nas pessoas, né, porque normalmente esses influenciadores têm centenas de milhares de seguidores, e quando eles postam alguma coisa, os seguidores são influenciados por aquilo, né? Então, quando eles perguntam quem é Neil Patel, as próprias pessoas, os seguidores deles, vão no Google buscar quem é Neil Patel, né? Quem já conhecia, ok, poderia imaginar qualquer coisa relacionada com uma campanha de marketing, mas quem não conhecia ia lá para conhecer. E o objetivo por trás dessa campanha é que quando o Neil Patel veio para o Brasil, né, mais ou menos aproximadamente ali em 2017, o site do Neil Patel, ele não era muito bem ranqueado no Brasil. E dentro dos contatos que ele tem dentro do Google, uma dessas pessoas falou para ele, cara, para você ser encontrado, as pessoas daquele país precisam de começar a procurar pelo seu nome. Então foi por isso que a gente criou essa campanha e aí a gente conseguiu esses picos aqui que vocês estão vendo, né? Isso aqui é um relatório do Google Trends. Qualquer um que pesquisar lá trends.google.com, selecionar o Brasil e buscar por Neil Patel, vai ver qual que é a tendência de busca para essa palavra. Esse é um relatório que eu peguei aqui só dentro do período para mostrar para vocês o impacto que é trabalhar o marketing digital com uma estratégia bem pensada, bem planejada e etc. Tá? Aqui estão alguns escritórios ao redor do mundo que a gente possui. Então, Brasil, Estados Unidos, a gente tem 3 lugares. Temos um escritório na Índia, em 2 escritórios na Índia, e temos também na Austrália, ok? Mas por que a gente chegou até aqui, né? O Neil gosta muito de falar sobre isso, e eu trago essa mensagem porque todo time também trabalha dessa mesma forma. Não é porque a gente é mais esperto do que as outras pessoas, não é porque a gente sabe mais, não é só por isso, ok? Mas é porque a gente é incansável nas estratégias que a gente busca se propõe a fazer, para os clientes que a gente busca atender. Então, sempre que a gente precisa de buscar uma solução, a gente vai até o fim, até a gente conseguir alcançar os nossos objetivos. Ok? E tem muitas coisas acontecendo no mercado educacional, né? Muita gente falando que está cada vez mais difícil trabalhar nesse mercado, o custo de aquisição subindo muito, a lucratividade também do mercado, ela foi completamente achatada por causa da competição por preço, né? As leis, né, e as regulações também comprometem um pouco, nem sempre dá para fazer tudo que a gente gostaria de fazer. As novas profissões que aparecem no mercado não acompanham o ritmo de criação de novos cursos de graduação. Haja visto profissões como chatbot manager. Talvez nenhuma cadeira aí de instituições ensine o que é ensinar a linguagem de robôs para atendimento automatizado, né? Mas é uma carreira que está super em evidência e empresas gigantes aí estão ganhando milhões e contratando, mas onde que essas pessoas vão estudar? Elas não têm um curso de graduação que vai falar sobre isso, então elas têm que fazer cursos livres. Enfim, que vira também uma outra alternativa. E a receita da própria instituição, né, que antigamente era muito mais previsível, porque você tem um modelo de recorrência constante, ela está um pouco comprometida justamente por causa de um requisito que é a evasão. Né? O aluno se matricula, mas depois ele vai embora. Mas nunca existiu tantos alunos potenciais como agora. O mercado ele está muito propício à captação de alunos, porque principalmente durante a pandemia
as pessoas elas ficam em casa e online, né? É um canal super propício. Elas usam mais os meios de comunicação, então elas usam mais a internet, usam mais a televisão, o rádio, ou seja, você tem mais tempo de contato dentro desses canais que você pode exibir a sua mensagem e captar mais, porque as pessoas estão abertas, elas estão mais tempo consumindo esse tipo de mídia. E também existe um fator no mercado que é a padronização da oferta. Você vai ver, se você pegar, se um dia a sua equipe de marketing fizer uma curadoria de todas as campanhas, de todas as instituições de ensino, em um processo seletivo, você vai ver que a oferta do produto educacional, principalmente do ensino superior ou pós-graduação e etc., ela é muito padronizada. Ela é muito padronizada. Então, por causa dessa padronização, qualquer coisa que você fizer minimamente, você pode se destacar. Então, eu vim aqui trazer para vocês algumas coisas que podem ajudar vocês a trabalhar na campanha de vocês, tanto no período pré-campanha, durante campanha e pós-campanha, que tem a ver algumas coisas com o lado técnico, mas também com o lado de psicologia do comportamento do consumo online. E isso só é possível, né? Hoje, eu me lembro, há anos atrás, servindo algumas instituições de ensino, era quase uma agressão a gente falar que um aluno era um cliente, um aluno era um consumidor, né? E as matrículas eram vendas. Então, assim, graças a Deus isso já mudou no mercado, a gente entende que o aluno tem poder de decisão, ele tem, ele que vai controlar o fluxo, né, da venda hoje. Antigamente era quase obrigatório fazer uma faculdade, né? Hoje isso é uma das opções que você tem para alcançar o que você quer. E por causa disso, né, transformando isso em um produto, analisando estratégias de marketing para conseguir captar mais, estratégias de vendas, estratégias de retenção, nós podemos ajudar. E então eu vou falar dos 6 vícios, eu acho que vocês devem estar curiosos para saber quais são. E se você aplicar, você pode aplicar todos esses conceitos nas suas campanhas, mas você pode pegar um ou dois ou misturar alguns e tentar aplicar na sua campanha, e eu tenho certeza que isso vai ter um impacto positivo. Ok? Então, há um tempo atrás, dominar a parte técnica dos canais, das redes sociais, isso era uma coisa que poderia trazer um diferencial para a sua campanha de captação. Exemplo, a pessoa que conseguiria fazer a melhor campanha de anúncios para São Paulo e arregaçar de alunos. Antigamente era assim, mas hoje praticamente todas as instituições usam os mesmos canais, as equipes elas estão cada vez mais capacitadas. Então, onde que está a relevância de cada campanha? A relevância está na estratégia. Claro que essa parte técnica ainda é muito importante, mas é aqui na estratégia que a gente consegue ter as diferenciações, e isso que eu vou mostrar para vocês vai mexer tanto no técnico, mas também bastante na estratégia. Ok? Então, durante esse processo, né, que é bem... não é uma linha, né? O processo de compra do aluno não é linear. Ele vai, volta, pesquisa, pergunta o pai, pergunta o amigo, é influenciado pela namorada, enfim, e pelos seus anúncios, né, durante as campanhas. Então, ele pode resistir a várias coisas, mas uma coisa que dificilmente as pessoas resistem é quando alguém está tentando ajudá-la de fato, tentando atender às necessidades que aquela pessoa tem. E quando essas necessidades elas são atendidas, de alguma forma, um vínculo é formado e um desejo natural de retribuir é criado. Eu fiz questão de ler esse slide, mas é porque isso é um detalhe muito importante. Porque durante a captação, muitas instituições de ensino investem 90%, 100% do seu patrimônio de marketing, de investimentos, de capacidade de investimento, nos períodos de campanha. E eles esquecem que o período pré-campanha e período pós-campanha
podem gerar justamente os fatores decisivos para você ter um processo, um período de captação bem sucedido, tá? Então, quando você fala de necessidade, no momento que você está inscrevendo e captando, né, e matriculando, esse é o momento final. Mas aquele momento de decisão, etc., tudo isso está influenciando, tudo isso, as pessoas estão vivendo o dia a dia sem ouvir falar das instituições de ensino, e aí quando chega a época de vestibular, só aparece isso o tempo inteiro. Tá? Então, é mais uma ideia para vocês trabalharem ao longo de todo o período. E no final, quando a gente introduz esse conceito de produto, às vezes fica um pouco difícil para algumas pessoas aceitarem essa verdade. Mas se você pensar como consumidor, você vai ver que isso, eu tenho razão, né? Na verdade, essa teoria tem razão de ser, né? Que as pessoas elas não compram o seu produto de fato. Produto educacional, um curso, que é um conhecimento. Né? Elas não compram, elas compram o seu produto, mas não interessadas naquele conhecimento de fato, elas estão interessadas no benefício que aquele produto vai gerar para elas. Então, nesse exemplo, né, existe o plano A e o plano B. O objetivo final é, eu quero viver bem, eu quero ganhar dinheiro, eu quero ser reconhecido, eu quero ter amigos, formar uma família e etc. Então, que é mais ou menos ali, em linhas gerais, o objetivo de qualquer profissional, se a gente fosse generalizar, esse seria o objetivo, né? Exemplo. Só que existe o caminho, né? O plano A, que seria com graduação, ou com pós-graduação, ou com extensão, etc. Seja lá o que for que você vende hoje na instituição de ensino. Mas também existe a opção dessa pessoa alcançar esses objetivos substituindo o seu produto por outra coisa. Exemplo, a gente vê muitas pessoas bem-sucedidas que conseguiram alcançar esses objetivos empreendendo em áreas que elas não precisavam de uma graduação, por exemplo, para ser bem-sucedido. É o caso diferente de cursos como medicina, por exemplo, né? Que você vai precisar, necessariamente, você precisa de se formar para que você consiga, né? Enfim, é um assunto muito específico e delicado. Mas, por exemplo, no marketing, existem centenas de vagas de marketing abertos que hoje não exigiriam você ter formação específica em marketing para você iniciar numa empresa, por exemplo, ou para você até conseguir alguns cargos um pouco mais avançados, né? A carreira de marketing, como ela muda muito, não necessariamente exemplo da Neupatel, a gente não contrata baseado no currículo de formação da pessoa, mas sim de experiência, porque hoje qualquer pessoa autodidata aprende marketing pela internet, às vezes muito melhor do que dentro de uma sala de aula. Então, tá aqui o plano A e o plano B, e aí a intenção que eu tenho, né, para mostrar para vocês é que vocês consigam elevar o nível de desejo e de necessidade para uma graduação ou para uma pós, justamente olhando não para a sua instituição, que é a melhor, que tirou nota 5, etc., mas olhando para o aluno, qual o ponto de vista do aluno para que ele, de fato, venha escolher a sua instituição, ok? E aí tem uma frase que tem a ver com retórica e persuasão desse autor, que é o Blair Warren, e ele é uma frase clássica, porque é uma frase super curta, mas ele diz que aqui se resume todos os gatilhos de persuasão e que você pode aplicar na sua vida pessoal, ou marketing, ou fazer influenciar as pessoas, tá? Então ele diz o seguinte: as pessoas farão qualquer coisa por aqueles que encorajam seus sonhos, justificam os seus fracassos, acalmam os seus medos, confirmam suas suspeitas e os ajudam a tirar pedras contra os seus inimigos. E aqui tem, agora assim, só de ler essa frase, a primeira vez que eu li essa frase, minha cabeça explodiu de tantas coisas realmente impactantes que contém nessa frase. Porque não existe nada melhor do que alguém encorajando seus sonhos, né? Te dando razões para acreditar.
Ou alguém que justifica os seus fracassos dizendo, poxa, a culpa não é sua, realmente você fez o seu melhor. Ou que acalmam os seus medos, que retiram os seus medos, né? Ou que confirmam as suas suspeitas, oh, você estava certo, né? E também a questão do inimigo. O inimigo pode ser qualquer coisa, um problema que você esteja passando é um inimigo, é uma barreira para você alcançar seu objetivo. E se alguém vem ali para te ajudar, né? Seja tacando uma pedra, que na verdade é um jeito agressivo de vencer os inimigos, mas enfim, contornando uma situação, etc., alguém que te ajude a vencer os seus problemas ou que alcançar os seus objetivos mais rápido, isso aí faz muito sentido e você dificilmente vai deixar de se sentir grato ou de recompensar essa pessoa por ela ter te ajudado nisso, tá? Então, essa base, ela tem um efeito psicológico no processo de compra e eu vou mostrar qual é esse efeito através dos vícios dos alunos, ok? Então, tá aqui os 6 vícios e a gente vai começar pelo primeiro vício dos alunos. Vamos lá. Vocês estão comigo aqui, Michele? Me dá um feedback aqui. Sim, Vamos lá. Tá? Então tá sim. bom. Eu não consigo ver o chat, então depois você vai me dando um termômetro aí, beleza? Tá bom, pessoal. Fiquem à vontade. A gente ainda não teve nenhuma pergunta. Podem ir colocando, que ao final a Tá. gente organiza aqui. Beleza. Vamos fazer aqui, ó. Vai me dando uma ideia. Pessoal que está aí, me dá um termômetro da apresentação até aqui, de 0 a 10. O que vocês estão achando? Porque esse negócio online aqui, a gente está acostumado a fazer palestras em auditório, lotado e tal, mas online a gente tem que ter um termômetro, né? No auditório você olha para a cara do cara, o cara tá olhando o celular, mas quando, por exemplo, você joga um slide, a pessoa começa a tirar print, tirar foto e tal, você sabe que está engajando, né? Mas aí eu queria perguntar aí o pessoal, Michele, vai me dando um termômetro aí. Tá, deixa eu dar uma olhadinha aqui, se por enquanto, pessoal. 0 a 10, pessoal. 0 a Coloquem no 10. chat aí. Vamos lá. 2 minutos, 1 minuto, 50 segundos. Ó, 10, Boa, 9. obrigado. Então, ótimo. Pelo menos já tem algum termômetro aí. Bom, espero que vocês gostem então dos vícios. Ó, primeiro vício dos alunos. Todos os alunos precisam de se sentir necessários. E agora eu gostaria que vocês refletissem na sua instituição. Ela de fato comprova, mostra, ela demonstra que cada aluno é necessário para a instituição? Ou você imagina, ou você sente que o seu aluno, ele diz mentalmente frases como: ah, eles não precisam de mim, eu sou só mais um aluno para eles. Tá? Então, esse sentimento é psicológico muito forte. E eu quero mostrar para vocês com alguns exemplos aqui do próprio mercado. E esses são exemplos recentes, tá? A gente está falando de campanhas ativas aí no mercado, se vocês forem pesquisar. E, por favor, eu não estou fazendo nenhuma crítica pessoal aqui, nem nada. Eu só estou usando o que o mercado está me oferecendo para poder conversar sobre isso e poder maximizar isso para vocês, beleza? Então, quando eu penso assim, ó, eles não precisam de mim, eu sou só mais um. E olha só como que essa frase retrata muito isso. Estude em uma grande universidade, né? Então, olha só, eu estou afirmando que a PUC é grande, né? Realmente a PUC é grande, a PUC é imensa, uma das maiores instituições do Brasil, né? Mas como que a gente poderia melhorar esse argumento para fazer o aluno ou o candidato se sentir importante? Ou se sentir o seguinte: poxa, se eu passar nessa universidade, eu vou ser só mais um, ela é tão grande, eles nem vão saber quem sou eu. Né? Então, eu trouxe algumas propostas para vocês verem na prática como trabalhar o vício dos alunos, ok? Então, olha só. Bolsa Social na PUC Minas. Essa é o mote, né? Vamos dizer assim, a característica que eles estão destacando ali, né? Mas olha só, como que você se sentiria se você fosse um candidato? Né? Olha, somos grandes, pois valorizamos cada um dos nossos 35 mil alunos. Olha a diferença que tem nessa frase usando o vício de se sentir necessário. Ok? Agora eu vou dar mais um exemplo disso, tá?
você faz a PUC ser maior. Então, olha só, ele está colocando toda a autoridade de uma instituição centenária nas costas e na responsabilidade de cada um quando ele fala você. Ok? E esse aqui foi o nosso time que criou aqui, mas para essa apresentação ficar enriquecedora aqui. Por favor, pessoal, eu gostaria ali da gente saber se isso faz sentido para vocês. Coloquem aí no chat se esse vício, vocês acham que a campanha de vocês pode ser melhorada se ele trabalhar esse sentido de pertencimento, de importância do aluno. Ok? Então, dentro desse vício, o que vocês podem tirar disso aqui como pontos de ação para vocês, tá? Então, uma vez que vocês entendem que o aluno tem esse vício de se sentir necessário, né, para a instituição, você pode divulgar os seus atributos, né, da instituição grande. Tá, grande, é muito fácil de entender esse atributo. Existem instituições grandes e instituições pequenas. Mas você pode dizer a mesma coisa valorizando o aluno, que é o responsável por você ser grande. Ok? Então, não existe nenhuma universidade, mega universidade, sem alunos. Óbvio. Então, assim, a mega universidade significa que ela tem vários alunos. Então, use os seus atributos, mas coloque eles no ponto de vista do aluno, de quem está comprando o seu produto, beleza? Valorizando o indivíduo. Outra coisa muito, muito importante vocês fazerem é valorizar a persona do curso. Então, se você faz campanhas segmentadas por curso, isso é muito comum. Instituições de ensino têm sempre alguns carros-chefes ou aqueles cursos que têm mais necessidade de captação de aluno ou os cursos que são mais lucrativos para a instituição de ensino. Então, tudo isso faz parte dessa estratégia. Então, se você faz campanha por curso, você pode valorizar os alunos de forma ainda mais detalhadas, que eles vão se sentir mais próximos, ok? Então, uma campanha com um perfil geral, ela é pouco personalizada e ela tem menos apelo. E aí vocês perguntam no final da campanha por que você não conseguiu atingir suas metas? Talvez esteja o problema numa mensagem muito genérica, ok? Então, no momento que você consegue criar essa conexão profunda com o seu público, e aí eu destaquei aqui, grifado, que as pessoas precisam de sentir isso, porque no momento que elas conseguem fazer daquilo uma emoção, ok? Eles gravam a experiência com a sua marca muito mais profundamente. Se ela é uma conexão emocional, ela é muito mais profunda do que uma conexão lógica. E é por isso que eu estou falando de comportamento do usuário. Ok? E use imagens reais dos seus alunos. Exemplo, quem é esse cara? Eu não sei quem é esse cara. Pode ser qualquer pessoa, pode ser uma imagem de shooter, pode ser um aluno de fato, pode. Mas o que eu gostaria de ver aqui é Fernando Alves, aluno do curso de administração, 5º período. Por que não? Porque eu não posso fazer. E aí eu tenho uma conexão do anúncio, da imagem com o meu mote, e isso vira é muito impactante para ele, para a família dele, que vê o cara numa campanha dessa, seja online, seja no outdoor, seja o que for a sua peça, pode ser um folder, um flyer, etc. Mas essa conexão é muito grande. E aí, no momento que você vê essa peça parece até um outdoor, né? Pode ser um banner também online, mas o que você sente, né? Qual é a ação que você espera? É que você clique para saber mais, né? Que você entre no site da PUC Minas para se tornar pelo menos um candidato, um inscrito no seu processo seletivo. E aqui a peça já cumpriu a função dela, que é de levar o interessado até o seu site, etc. E aí depois tem todas as estratégias de conversão e etc. que vai gerar. Mas isso sim pode causar um impacto. Agora, vocês concordam que todo mundo está anunciando, todo mundo está gastando dinheiro com anúncio, todo mundo está fazendo conteúdo, ok? Mas as técnicas para fazer isso é que vão fazer diferença
na sua campanha. E aí a gente vai direto para o segundo vício. O segundo vício dos alunos é que os alunos precisam imaginar que há uma esperança. Se eles conseguem imaginar isso, eles estão mais propícios a se inscrever, se matricular na sua instituição. Mas sabe o que acontece? Ao redor dele tem um monte de exemplo de pessoas que fizeram faculdade e que não alcançaram os seus sonhos. Elas fizeram um curso e não alcançaram os seus sonhos. E tem inúmeros exemplos de pessoas que não fizeram faculdade e são muito mais bem-sucedidas que pessoas que fizeram. Mas é claro, esses são prismas de olhar para a mesma situação. Ok? Mas existe um receio ali, né? Por trás dessa esperança tem um medo. E se der errado, será que eu posso... É melhor eu seguir o caminho do plano B? Sei lá, seja empreendendo ou não. Será que isso vai acontecer comigo? Eu faço a faculdade e isso não vai dar em nada, eu gastei uma grana e um tempo e isso não vai me levar em nada. E aí eu trouxe também mais uma peça aqui de uma renomada, um gigante aí da instituição de ensino do país, que é a Unopar. E ela está dizendo o seguinte, né, que é de outros grupos, né, educacionais que usam o mesmo mote entre as universidades. Né? A Anhanguera também está usando exatamente a mesma coisa, mas é claro, eles são do mesmo grupo e eles entenderam que isso daqui é a campanha que mais funciona para eles. Mas aqui a gente tem uma peça que, no meu ponto de vista, eu não me aprofundei para entender o que significa esse calendário aqui, porque para mim não faz o menor sentido de nada, isso não me diz nada, mas pelo menos eu já sei que eu vou pagar barato, porque tem aqui, ó, 50% de desconto no primeiro semestre, depois tem condições, tem letra pequena, não sei o quê. Tudo bem, agora vamos usar o nosso vício para melhorar essa peça? Existe uma esperança, ok? E se der errado, e agora? Então, olha a nossa proposta. Primeiro, né, se você vai usar uma imagem clichê, se você já vai usar, pelo menos usa uma que faz sentido, que tem a ver com o futuro que o cara quer. Então, seja ele profissional, pode ser um engenheiro, pode ser um arquiteto, pode ser um outro, qualquer coisa que seja, mas usa alguma coisa que conecta com o objetivo que o cara está usando o seu produto para ele alcançar alguma coisa. Ok? Se você vai usar uma imagem clichê, então use pelo menos uma que faz sentido. Tá? E aí, a diferença desse momento aqui é o seguinte: se o cara entra e não consegue pagar, manter adimplente, ele vai evadir, ele vai sair. E muitas vezes o cara não consegue pagar, por quê? Porque às vezes ele não está trabalhando, a fonte de receita dele acabou, ele foi demitido, ou qualquer outra coisa. E a instituição, ela tem inúmeros contatos com empresas e etc. E se é uma instituição boa, uma instituição forte, uma instituição relevante, as empresas sabem que elas querem contratar daquela universidade. Então, a nossa proposta aqui, para vocês usarem esse vício, é o seguinte: se você não conseguir um estágio, depois de começar a estudar com a gente em 6 meses, nós prolongamos o período do seu desconto. Poxa, você se sente aliviado, aquele medo que você tinha, pelo menos financeiramente. Aqui o apelo é financeiro, é totalmente baseado em preço. Essa peça, o argumento é financeiro. Só que, quando eu coloco a mão no bolso, eu começo a pensar num monte de despesas que a gente já tem no dia a dia, que pode me fazer impedir de conseguir concluir, e eu sinto o investimento numa instituição é de longo prazo. Eu sei que eu vou ficar 4 anos, 2 anos ou 1 ano, seja qual for o tipo de curso que você vai fazer, mas eu não tenho certeza que no final daquele período eu vou conseguir atingir tudo que eu gostaria, ok? Então aqui está uma sugestão para alongar o desconto. E aí, só um comentário sobre a estratégia de preço, e aqui tem uma pesquisa do Google divulgando, comparando duas buscas, né? As pessoas buscam pela palavra melhor e buscam pela palavra barato. Então, existem muito mais pessoas que querem algo melhor do que algo simplesmente barato.
Isso acontece tanto no Brasil, e essa pesquisa aqui no Brasil, e essa pesquisa amarela aqui é worldwide, ou seja, no mundo inteiro, ok? Então, é as pesquisas mais recentes do que nunca. Então, os seus atributos de qualidade são mais importantes que os seus atributos de preço. Se você precisa de usar argumento de preço, é claro, você tem uma estratégia, mas saiba que você pode vencer um concorrente que fala de preço com atributos de qualidade, ok? Isso tem a ver com o interesse das pessoas. Então, retire o medo das pessoas para tomar decisão pela sua instituição, olhe o seu plano, a sua campanha deve pensar no longo prazo, não adianta o cara simplesmente chegar pelo desconto e ir embora pela inadimplência, ele tem que continuar. Cada centavo investido deve gerar um resultado permanente. A evasão é um tiro no pé, o cara evadir, ele sai da instituição. E os anúncios passam, mas o seu compromisso fica com o aluno. E a realização que ele tem, se ele consegue ali o estágio, etc., a realização, ele multiplica o alcance da sua instituição, porque ele começa a indicar e recomendar, etc. Eu sei que o meu tempo está meio curto aqui, eu vou um pouco mais rápido. Então, os alunos precisam de um bode expiatório. O bode expiatório é aquele que carrega os pecados de toda uma comunidade, né? Essa história está na Bíblia. Mas a ideia aqui é esse inimigo, né? Que você, aquela dificuldade, aquilo que você está passando, mas no final a intenção do aluno, do candidato, é dizer que a culpa não é minha, ou eu não tenho tempo para fazer mais a faculdade, vou ter que sair, ou eu sou diferente dos outros, para mim isso aqui não funciona. Eles não entendem como eu me sinto e eu estou passando por uma grande dificuldade. Então, esse bode expiatório, se você não consegue, depois de captar e durante a captação, se você promove uma experiência ruim, isso vai para os consumidores, isso vai ser relatado. E você, se você não arruma um bode expiatório, uma forma desse cara se aliviar dessa culpa, talvez você vai ser o bode expiatório dele e ele vai comentar sobre coisas negativas sobre a sua instituição. Então, tome bastante cuidado e tá aqui o bode expiatório, ele tem a ver com as objeções. Então, durante a sua página de curso, você já começou a perguntar para os seus candidatos algumas coisas que você gostaria de saber, que impedem eles de matricular? Então, tá aqui uma ferramenta excelente para vocês usarem, que se chama Qualaru, e durante a pesquisa vocês perguntam o candidato, você acha que esse curso está caro? Exemplo. Ah, você acha que... E é claro, né, a gente vai fazer perguntas inteligentes, mas para quê? Para ter uma lista de contra-objeções e certificar que você use essa lista de contra-objeções para nutrir o seu candidato durante o processo seletivo, ok? Durante aquele momento de captação. O seu site já recebe inúmeras visitas por mês, você pode fazer essas pesquisas, tá? E no ambiente acadêmico não faltam casos de superação. Às vezes alguém que tinha uma dificuldade, entrou na faculdade, se superou e é bem sucedido. Mas esse conteúdo, às vezes, ele fica guardado lá, só sabem dessas histórias, as pessoas convivem com aquelas pessoas. Enfim, você precisa dispor isso para fora. Os alunos precisam de se sentir notados, e esse é o quarto vício, notados e entendidos. Então, às vezes, o seu aluno tem um talento que você nem imagina. E ele fica frustrado, porque ele está dentro de um ambiente altamente que poderia ser ajudá-lo a desenvolver, mas ele fica com aquilo ali reprimido e ele não se sente entendido. Agora, se você entender como esse candidato procura pelo seu produto, né? Se você entender que 93% da experiência online começa com uma busca e o seu candidato está na internet, se ele precisa de entender onde ele vai estudar, ele vai procurar você. Isso pode te ajudar bastante, tá? E aí, uma sugestão aqui para vocês, pessoal, é alterar um pouco o seu processo de vestibular, que nivela por baixo, ao invés de ser uma nota mínima no Enem, uma nota mínima de redação e etc., por que você não transforma o seu vestibular num campeonato?
Porque o vestibular que nivela por baixo, ele pega os alunos medianos, da média ali, ó, ok? Agora, um vestibular campeonato, o esforço do vestibular tradicional é o esforço mínimo. O esforço de um campeonato, que é, se você tem uma boa ideia, vem aqui, apresente, você ganha uma bolsa, ou, enfim, você escutar. E aí, como funciona o vestibular tradicional hoje no Brasil, na maioria das instituições? É a nota mínima para passar. Mas um vestibular campeonato, um vestibular pitch, né, que é aquele que você tem que conquistar aquela coisa, é uma nota máxima para ganhar, porque tem muita gente fazendo o máximo, o esforço máximo para conseguir impressionar e etc. E aí, o problema disso aqui é que os alunos medianos têm um alto índice de evasão. E a evasão gera, enfim, prejuízo para a instituição, além de não gerar cases para realimentar o marketing. Enquanto os alunos de alto nível, você já acompanha aquele cara desde o início da faculdade, porque você sabe que ele tem um talento. Você monta e esse cara que entrou, que ele tem um alto nível, ele tem um alto nível de retenção e retroalimentação do marketing constantemente. Então, as intenções de buscas podem te ajudar a conectar com os seus candidatos. Você deveria nivelar, tem um errinho ali, né? Mas nivelar o seu processo seletivo por cima, atraindo os alunos melhores que existem no Brasil, tá? E reavaliar suas fontes de captação. Então, se é só o vestibular, crie novas, pode manter o vestibular tradicional do jeito que é, etc., mas crie uma nova fonte, crie um campeonato para você atrair grandes talentos. Você faz aquela aquisição em massa ali dos alunos ali da média, mas você não deixa de captar também os alunos 5 estrelas, né? Não é só o seu curso que é 5 estrelas, o aluno também tem as 5 estrelas, ok? E depois do vestibular e da inscrição da matrícula, o seu aluno deve querer indicar a sua instituição. Se ele entra e tem uma experiência positiva, ele já está pronto para indicar, falando, nossa, foi bom demais, ganhei o campeonato, ou participei do campeonato, é uma experiência memorável, tá? E durante ali, vocês podem ver esse recurso que é a pesquisa NPS. O penúltimo vício aqui, antes da gente acabar, tem mais dois. O quinto vício dos alunos é que todos os alunos precisam sentir que sabem algo que os outros não sabem. E aí, essa frase ali é até engraçada, mas na prática a teoria é diferente. Então, a teoria que a gente escuta, né, na sala de aula, etc., é muito diferente, às vezes, do dia a dia, do mercado de trabalho, etc. Então, muitos alunos, eles já chegam na instituição sabendo, às vezes, muito mais do que os professores. E eu digo isso categoricamente, existem dezenas, centenas, milhares de alunos que sabem mais que os próprios professores, porque às vezes os alunos já trabalham, fazem freela e etc. E às vezes o professor está ali muito acadêmico e ele não, o ensinamento dele, o ensino, não é generalizando, em nenhum momento eu quero fazer isso, mas isso acontece de fato, vocês hão de concordar comigo, em algumas cadeiras das suas instituições vocês sabem disso. Mas exatamente por isso, porque o aluno às vezes ele sabe mais, ele sabe algo que a gente não sabe, que a PUC Rio Grande do Sul criou essa série de MBAs e certificações que foram simplesmente um best-seller. Todo mundo que está nessa sala já deve conhecer esse case da PUC Rio Grande do Sul, porque ela pegou simplesmente os ídolos, as referências de todo o mercado e agrupou dentro de um curso. E o curso se vende pelos professores. Não é, às vezes você nem lê a matéria que o cara vai dar, mas só de aprender alguma coisa com ele ali, ter X horas de aula com aquele cara, você já vale a pena. Então, isso é uma demonstração de uma instituição que conseguiu ouvir o mercado e ouvir os vícios dos alunos e montou, de fato, um programa best-seller, né? Então, é inegável isso. Então, todos temos algo para ensinar. Deixe os alunos escolherem o professor para alguma matéria na sua grade, mas você também pode transformar o aluno em professor. O aluno pode, exemplo, se você fizer uma pesquisa, você pode entender que tem alunos seus que são super avançados numa técnica de desenvolvimento, uma técnica de marketing,
ou que já fizeram algum produto, alguma marca de sucesso, etc. E esse aluno ele pode gravar palestras para os próprios colegas. Tá? Modéstia à parte, quantas vezes eu fiz isso? Os meus colegas me pagavam para eu ensinar coisas que na prática que eu vivia no mercado de trabalho e eles não tinham na faculdade. Então, isso já acontece, mas a instituição de ensino ela perde a oportunidade de exaltar o aluno nesse papel, né? De também dar algo e contribuir com alguma coisa. Beleza? E por último, tá errado aqui, esse é o sexto vício dos alunos, é que os alunos precisam se sentir que estão certos. Então, aqui eu tenho a razão, que o meu ponto de vista é pelo menos importante. E nesse sentido, os conteúdos, né, da sua instituição, eles têm muito sentido nessa parte da captação. Então, se você tem um conteúdo relevante, você vê os comentários daquele conteúdo, isso pode ser mote para a sua próxima campanha, para a sua próxima captação. E você, dentro dessa dinâmica de captação, existe uma frase máxima, né, que, poxa, a gente aprendeu com o Neil, que é: a matrícula é uma consequência de uma decisão consciente do candidato. E ele escolhe aonde ele vai se matricular, e ele sabe porque ele justifica por aquilo. Ele tem a escolha emocional e a justificativa racional para a escolha dele. Ok? Então, ao invés de você tentar adivinhar o que é certo, o que você tem que colocar na sua campanha, por que você não pergunta para o seu matriculado qual foi o fator mais relevante que fez você escolher estudar com a gente? Ok? E esses fatores relevantes é que deveriam ser os motes e os conteúdos da sua campanha. Agora, e aqueles caras que não se inscreveram? Porque eles também estão certos. Eles também têm um ponto de vista. Ok? Então, por que você não pergunta por que você não se matriculou na nossa instituição? E ouve deles as objeções para você retroalimentar a sua campanha. Ok? E analise os seus canais que trouxeram a maior quantidade de matrículas, mas não só em quantidade, mas também o menor custo por matrícula. Analise seus canais e você vai conseguir se dar bem. Esses aqui foram os 6 vícios dos alunos, uma análise psicológica da venda e estratégias de alto impacto para a sua captação. E eu sou Saulo Medeiros, eu gostaria de agradecer a atenção de todos vocês. Oi. Aqui, pronto, voltei. Obrigada, Saulo. Deixa eu só conferir se tem alguma pergunta. Não, a gente teve um comentário do Felipe que disse aqui, né? Quando um aluno procura por bolsa, o poder está na IES. Redirecionar esse poder para o candidato por meio de merecimento é uma estratégia muito interessante. Sobre o que você expôs aí, foi um comentário. Perguntas, pessoal? Só enquanto para ver se o pessoal vai deixar alguma pergunta, só reforçando, pessoal, que na sequência a gente vai ter a palestra do Rodrigo Capelato falando dos indicadores aí do mercado educacional. E amanhã também a gente tem palestras, a gente tem uma palestra voltada para o ensino básico e temos também 2 cases de 2 clientes nossos, cases da Belas Artes, que estão fazendo uma campanha em parceria com a Chili Beans, e o case da Unilavras também, que um case que eles precisaram mudar a campanha toda no meio do caminho da pandemia, porque a estratégia que eles criaram não estava dando certo. Então, eles vão compartilhar com a gente aí o que foi feito. Bom, Saulo, não tivemos perguntas, tá? A Silvana aqui parabenizou, e o Daniel também vai entrar aqui para falar um pouquinho com você. Boa tarde, pessoal. Boa tarde, Michele. Boa tarde, Saulo. O Saulo, ontem eu estava falando nesse mesmo horário aqui, né, sobre LGPD, e a brincadeira foi que quando não tem nenhuma pergunta, ou todo mundo entendeu tudo ou ninguém entendeu nada, né? Mas pela sua clareza e pelo seu conhecimento, tenho certeza que o pessoal entendeu, curtiu. Então, Saulo, eu queria te agradecer. Eu acho que as suas contribuições são sempre brilhantes, né? A gente, como você falou, a gente se conhece há muitos anos, né? Eu já vi muitos projetos que você fez
darem muito resultado. Então, muito obrigado por disponibilizar esse tempo na sua agenda para contribuir com o evento e para compartilhar esses conhecimentos todos. E, obviamente, depois a gente pode compartilhar os seus contatos com o pessoal, se alguém quiser, né, tirar mais alguma dúvida, conversar com vocês e tudo mais. E então é isso, cara. Te agradeço bastante e vamos em frente. Valeu mesmo. Eu que agradeço, Daniel, a você e toda essa audiência. E parabéns pelo brilhante trabalho que vocês têm desenvolvido na CRM Educacional. Valeu, Saulo. Obrigado.